Senta que lá vem história. Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui pra contar pra vocês um pouquinho sobre as minhas tatuagens. Eu acho que eu não gravei esse vídeo antes porque eu acho que eu nunca soube bem sobre o que falar, entendeu? Tipo, um dia eu tive a brilhante ideia de perguntar pra vocês. Eu postei uma foto no Instagram pedindo pra vocês fazerem perguntas, pra me dar uma guiada, enfim, que eu acho que assim fica um pouquinho mais fácil pra mim. Ok? Ok. Eu acho que então eu vou contar primeiro pra vocês mais ou menos a história. E se tiver alguma coisa que eu não falei, eu vou respondendo no final. A minha história com tatuagem, acho que tipo assim, na época de colégio, eu já tinha umas amigas que já tinham tatuagem, que estavam fazendo a primeira tatuagem, enfim, tava meio aquela febre. E eu lembro que eu via e ficava morrendo de vontade, né? Mas eu sabia que aqui em casa nunca seria uma opção, minha mãe nunca gostou, e eu acho que assim, sabe aquelas coisas que você nem considera porque, mano, não vai rolar? E assim, eu acho que foi uma decisão sábia da minha mãe, porque eu acho que se eu tivesse tatuado com os meus 16 anos, eu provavelmente não estaria tão feliz com o desenho, ou com o que representaria, ou o lugar, enfim. Acho que foi ótimo essa coisa de amadurecer a ideia. Acho que eu construí mais, assim, você vai crescendo, vai mudando de opinião e gosto. E eu agradeço por ela não ter deixado eu fazer uma tatuagem com 16 anos. Porque eu sei que eu ia acabar fazendo, tipo assim, uma fada e borboleta. Que não que eu ache... Eu não acho esses desenhos feios, mas eu sei que não tem nada a ver com a minha pessoa, entendeu? A primeira tatuagem que eu fiz foi a âncora, essa aqui no pulso. E foi muito legal, eu acho que foi o jeito certo de começar. Fiz essa tatuagem com 8 amigas, né? Eu sou uma das 8. Com 7 amigas minhas, que são amigas de muito tempo, são 10 anos de amizade. E a gente, enfim, acho que a gente tava tipo num amigo secreto de fim de ano e a gente tava meio... Ela, não, vamos fazer, acho que a gente tinha que fazer uma tatuagem pra comemorar e pra representar e pra simbolizar a nossa amizade. E a gente ficou só com esse momento de saber o que, né, o que tatuar. E no final a gente chegou em uma âncora. A gente gosta de dizer que tem esse significado de que a gente é, né, o porto seguro de cada uma, que a nossa amizade é aquela coisa que fica forever, que é muito legal, mas o significado veio depois da gente escolher, com certeza. Cada uma fez em um lugar, todas têm a âncora, e é muito bonitinho, e eu adoro, eu acho ela muito bonitinha, ficou num lugar que me atrai bastante. Minha opinião de tatuagem é, já vou falar de uma vez pra vocês. Dói, não são beijinhos de anjo, nem lambidinhas de gatinho, mas eu acho que quando você vai fazer uma coisa que você quer tanto, a dor... Eu acho que a dor é super de boas. E é totalmente suportável. Lógico que depende também de onde, do lugar que é, do desenho que é, se vai ser, tipo, toda preenchida, colorida, lá, ou vai ser só linha, mas na minha experiência do que eu tenho nos lugares que eu fiz e os desenhos que eu fiz, eu acho que é uma dor totalmente suportável. Minha primeira tatuagem, tudo certo, ficou belezinha. Meu pai, meu Deus, eu acho que ele ficou muito bravo. Meio que não acreditou e ficou muito bravo comigo, ele ficou muito bravo mesmo. Mas eu não tenho muita recordação de como foi exatamente, entendeu? Mas foi a primeira, foi pequenininha, enfim. A segunda que eu fiz foi esse girassol aqui. Tá, eu vou dar um jeito de mostrar isso depois. Esse girassol aqui nesse lugar do braço que eu não sei dizer. Tem um significado especial? Não sei dizer, acho que sim. Girassol é a minha flor favorita e, na verdade, esse é um desenho de uma amigona minha. Ela sempre mandava recadinho, cartinha, desenhava. Eu lembro de pedir várias vezes pra ela desenhar com caneta mesmo. Outro dia eu fui comprar um sofá lá pra casa, acho que era uma coisa assim, com meus pais. Fui de manga comprida e tal. Apareceu tipo isso aqui, assim, ó. Meu pai olhou e falou assim, o que é isso? É outra tatuagem? Aí, é. Aí ele ficou puto, saiu andando na frente, não queria mais conversar comigo. Enfim, mas passou. Teve uma promoção, tipo um flash day, sei lá como é que chama isso. E as tatuagens estavam super baratas. E eu decidi que eu queria fazer um coração assim, ó, sabe aqueles de régua? Bem simplesinho, fininho, pá, assim. E aí,
Como foi na parte de trás do braço, foi aqui. Senti um pouquinho mais de dor, mas é aquela coisa. Dá pra fazer, entendeu? Não é uma coisa que você vai morrer. E eu lembro de olhar no espelho, adorar, aí depois eu fiquei observando, aí eu falei, gente, esse negócio tá torto, não sei, ficou aquele momento de tensão. Mas como era uma coisa que eu não via a todo momento, tudo certo, passou tranquilamente. E aí, foi passando o tempo e eu fui percebendo que a linha do coração, ela ficava grossa, ela ficava fina, ela ficava grossa de novo, ela ficava fina, e ficava grossa, e ficava... Ficou toda irregular, sabe? Sim, começou a me incomodar, mas nada ao ponto de fazer qualquer coisa, porque era aquilo de ficar na parte de trás, então eu nunca via. Aí eu acho que eu fiz a luazinha, que eu tenho aqui atrás do pescoço, que eu fiz com essa amiga super do girassol. A gente queria fazer uma tatuagem junta, e a gente queria a piquititica, foi uma pequenininha, bem minimalista, uma coisa assim bem mini, e aí a gente escolheu a luzinha. Foi tão rápido que nem deu tempo de sentir dor. Aí teve um momento da minha vida que eu estava meio sem saber o que fazer. E aí nesse tempo eu fui pro Rio fazer uns cursos. Na casa que eu tava ficando, era um apartamento de uma tia da minha mãe, tava vazio, e não tinha internet. E foi um momento muito difícil, porque você não sabe o quanto você depende da internet até você não ter. Foram meses que eu passei explorando outras áreas, né? Voltei a desenhar muito, gostava muito de desenhar mulheres, e eu gostava de desenhar meninas e flores e essas coisas meio de menininha assim. Lembro que eu não sei se eu vi uma foto de uma menina segurando uma florzinha no olho assim, e eu falei, gente, que legal. E eu comecei a desenhar isso muito, e eu desenhei várias meninas com flores nos olhos. Não sei, isso foi uma coisa que meio que me marcou assim. Eu resolvi fazer a tatuagem de uma menina com flores nos olhos. E o mais engraçado foi que eu fiz com o Matheus Dias, e eu lembro que quando eu marquei com ele, eu falei, olha, eu quero uma menina com cabelo preso e flores nos olhos. Uma moldura ou algum jeito que ela ficasse tipo mais oval, porque eu queria fazer na perna. E tudo certo, foi isso que eu falei. E a gente marcou. Me mandou o desenho no dia, tipo umas 2 horas antes. Eu falei, véi, o quê? O tanto que parecia com os meus desenhos, sendo que eu não mandei nada de referência pra ele, me deixou balançada. E eu acho que essa é a minha tatuagem favorita, porque eu acho que é a única que tem aquele significado mais profundo. Eu acho que foi uma época muito importante na minha vida, que me guiou para, enfim, várias coisas que acontecem comigo, que é a minha favorita. Lógico que assim, a gente vai fazer, eu vou fazendo uma, não, essa aqui é a minha favorita, eu vou fazendo outra, não, essa aqui é a minha favorita. Essa é uma que marcou bastante pra mim. É a maior que eu tenho, e mesmo assim, tendo durado, foram 3 horas e meia, eu acho que começou a doer na parte, no lugar que fica mais perto da parte interna da coxa. Com essa eu fiquei um pouco tensa, não sabia muito bem como meus pais iam lidar. Durante essas, sei lá, esses dias, os primeiros dias, eu só usava calça, saia longa, tudo pra esconder. Eu acho engraçado que depois que minha mãe descobriu e tal, e ela veio falar comigo, nossa, pensando aqui, Flávio, fez sentido, porque tô vendo você usar calça em todos os dias e eu não tô entendendo. Você só usa short em casa, só usa short pra sair, você tá aqui usa calça, eu não tô entendendo nada. Ela ficou meio bolada, mas eu acho que a pior pessoa que me deu foi meu pai. Ele ficou muito bravo, eu acho que quando ele viu, que eu meio que não falei nada, eu só parei de short na frente dele e fiquei assim. E ele não entendendo nada, quando ele viu, mano, nossa, gritou, me xingou, falou que coisa vulgar, que coisa feia, você faz isso pra me irritar. Acho que frases preferidas deste dia foi, você faz isso pra me irritar, como se eu realmente fosse fazer uma tatuagem desse tamanho só pra irritar ele. Mas ele não lidou bem, ele ficou muito bravo, ficou sem falar comigo, mas depois dessa, eu me descobri muito menininha na hora de fazer tatuagem. Eu acho que eu gosto muito dessa pegada, tipo, flor, coração, só essas coisas assim. Eu tava doida querendo fazer uma tatuagem na parte de trás do braço. Só que foi uma coisa que, assim, eu não tinha um desenho específico pra fazer. Falei, Matheus, vou fazer tipo um buquezinho de flores. E eu falei com ele que eu tinha um coração no outro braço
que eu queria consertar também, porque começou a me incomodar. E aí eu falei, já que eu vou sentir dor mesmo, deixa eu sentir dor tudo no mesmo dia. Mas eu não sei se eu sou muito desapegada ou se eu confio muito no Matheus. E aquela coisa, eu fui, marquei o dia, e no dia eu cheguei lá, e aí ele foi desenhando na minha frente, tipo assim, naquele momento eu fui sem saber o que seria. E isso que eu acho tão fantástico, ver ele desenhando na hora e a certeza de que aquele desenho vai ser só seu, entendeu? E aí o coração, a gente tinha conversado sobre várias coisas, mas ele achou melhor desenhar direto. Nem foi tanto tempo assim de sessão, acho que a gente resolveu tudo em, sei lá, 2 horas ou 2 horas e pouco. E foi esse buquê maravilhoso, eu acho que eu sou encantada. Uma das coisas que todo mundo fala é do traço fininho dele, que assim, apesar de ser uma tatuagem grande, né, também é uma coisa muito delicada. O coração foi uma das coisas que mais me surpreendeu, porque eu não tava, sabe quando assim, eu não tava botando fé nenhuma? Do tipo assim, eu só quero mudar ele mesmo, mas eu imaginei que só ia ficar melhor, entendeu? Mas eu não tinha muita ideia de como... E aí quando eu vi, eu fiquei encantada, achei uma coisa muito fofinha. Eu nunca imaginei que pudesse ficar tão bom igual ficou. Eu fiz essas, meu pai não tava aqui. Eu falei, olha, ele tá 2 meses fora. Quando ele chegar, ele vai estar com tanta saudade, eu acho que ele não vai nem dar tanta bola pras tatuagens. E foi. Eu nem lembro direito exatamente o momento que ele descobriu, mas eu acho que ele já tá naquele momento de aceitar mesmo, que é uma coisa que eu gosto e que tem a minha cara, é o meu jeito de me expressar e tal, né? Ele não podia mais fazer nada, que isso é uma coisa muito minha. E eu continuei sendo a filhinha dele, independente de qualquer tatuagem, piercing, enfim, qualquer coisa. Acho que ele lida melhor hoje. Aí eu fiz a última, que foi esse espelhinho. Eu queria um espelhinho de mão, meio desenho, e a mesma coisa eu fiz com o Matheus Dias de novo. E só fui ver o desenho quando eu cheguei lá. E foi aquela coisa de olhar e falar, mano, achei super meiguinho, super fofo. Me identifiquei, entendeu? E eu acho que foi isso, é mais ou menos essa história. E agora eu só vou passar rapidinho nas perguntas que eu acho que eu não respondi durante essa longa conversa que estamos tendo. E vou responder. Perguntaram se eu vou fazer, se eu penso em fazer próximas, com quais são, enfim. Eu acho que eu tô num momento muito satisfeita com todos que eu tenho. E no momento não consigo pensar em outra que eu ia querer, enfim. Não tem nada na minha cabeça para uma próxima ainda não. Mas sobre os significados, como eu fui contando mais ou menos de todos, são, acho que na maioria, coisas que eu acho bonitas e que eu acho que combinam comigo, que tem a ver comigo de alguma forma. Como eu escolho o lugar do corpo, Gabi perguntou. Acho que teve coisas que eu escolhi o desenho antes e teve coisas que eu meio que escolhi a parte do corpo primeiro pra depois escolher o desenho. Acho que eu fui fazendo primeiro onde eu me sentia mais confortável, onde eu sabia que eu ia poder, se eu precisasse muito, eu ia poder esconder. Mas isso você vai se familiarizando mais. Onde eu não faria, acho que no pé, porque deve doer demais e talvez eu não esteja preparado para essa dor. E eu não gosto muito dessas em cima do cofrinho, assim, não é muito as que eu gosto normalmente. Que tipo de tatuagem e estilo que você gosta e não gosta? Eu gosto de tatuagem preto e branco, eu acho que a tatuagem colorida não me chama muita atenção, não é uma coisa que eu ia gostar de ter, eu acho. Não sei, além de ter essa coisa da cor desbotar e às vezes ficar uma cor que você não queria muito ou que não fica tão bonita, eu acho bacana só ter esse contraste da pele e da tinta preta, eu acho que fica muito bonito. Eu não gosto muito de, pra mim, né, não é uma coisa que combina muito comigo, essa coisa de tatuagem japonesa, umas pegadas mais assim. Na verdade, eu acho que no fundo, uma das coisas que eu mais gosto nas minhas tatuagens e de ter feito com o Matheus é isso de ser uma tatuagem única, uma coisa muito sua, entendeu? Isso de ser uma coisa muito pessoal, dele desenhar pra você, surgir com desenho, uma coisa pra você, assim. Não sei, eu acho isso muito bacana. Falando um pouco de onde eu tatuei, com quem eu tatuei, a maioria das que eu tenho foi com o Matheus.
Eu gosto muito do traço dele, eu gosto muito do tipo, do estilo dele, do tipo de desenho, tipo de ilustração. Eu acho muito bacana a interpretação dele daquilo que você quer, entendeu? Eu acho que é por isso que eu fui tão tranquila todas as vezes que eu fui fazer tatuagem com ele, porque eu sabia que eu ia gostar e que é aquela coisa de ser sua. Qual idade eu comecei? Eu comecei com 23 anos. Tive preconceito na família, com certeza. Foi muito difícil com meu pai, como eu falei, ele não é uma pessoa que lidou muito bem com isso. Mas eu acho que tem coisas que você tem que desapegar dessa aprovação, né? Tanto dos pais, quanto de, enfim, amigos, namorados principalmente. Eu acho que você tem que seguir o que você gosta, a sua vontade, e acho que é a sua opinião que você tem. Então, assim, eu ficava muito chateada do meu pai não gostar, dele ficar bravo, dele não entender, dele achar que era uma coisa pessoal com ele, pra magoar ele ou pra irritar ele. Sempre fiquei muito chateada com isso, mas depois que eu fiz esse momento de tipo, infelizmente nem tudo que eu fizer na vida todo mundo vai aceitar e eu tenho que estar em paz comigo, entendeu? Então, eu fui lidando melhor. Eu sei que essa última do espelho que eu fui fazer, eu cheguei, gente, vamos fazer uma tatuagem, vocês querem comigo? Meu pai, nem de jeito nenhum, que eu vou lá fazer o quê? Falei, mãe, vamos fazer uma tatuagem. Ah, faz aqui, por que você não faz aqui? Por que você não faz aqui? Por que você não faz aqui? Vai aprendendo a lidar, mas é o que eu falei, eu acho que no fundo ele sabe que eu continuo sendo a filhinha dele, que eu tenho os meus valores e que isso não muda nada na vida. Você ter ou não ter uma tatuagem. Pergunta da Tamara. Se eu me considero a louca das tatuagens? Não, não me considero a louca das tatuagens. Eu não acho que eu tenho muitas tatuagens. Assim, lógico que eu tenho uma quantidade ok. Não sei, é uma coisa que eu gosto de fazer. Ela perguntou também se eu fecharia o braço. Nesse momento da minha vida, não é algo que eu penso em fazer, em fechar o braço. Mas se em algum momento eu sentir que isso vai me deixar feliz, que eu vou me sentir realizada com isso, fecharia sim, por que não? O que você tem a dizer sobre essas empresas que não aceitam um funcionário por esse tatuado? Lógico que isso era uma preocupação pra mim, porque eu acho que meio que é uma das coisas que vem na cabeça quando você resolve fazer uma tatuagem. Mas eu lembro muito do que a Vivi, uma amiga minha, falou uma vez, e que isso me trouxe uma paz muito enorme, que foi, eu acho que eu não ia querer trabalhar numa empresa que levasse esse tipo de coisa em conta. Ia passar do meu currículo e as minhas habilidades e coisas, enfim. Passar por cima disso e escolher um fato como ter tatuagem como um fato tão determinante, entendeu? E ela falava, então eu não vou querer trabalhar nesse tipo de empresa. Mas é lógico, hoje eu sou maquiadora, querendo ou não, são profissões muito mais tranquilas, são profissões muito mais abertas com esse tipo de coisa, eu acho que não tem tanto esse julgamento, esse preconceito, lidam de um jeito mais aberto com relação a isso. Não ia querer estar num lugar que tem esse tipo de preconceito. Tá certo, tá errado? Não sei dizer. Você ainda sente que existe muito preconceito quanto a isso? Como eu falei, no meu meio, com as pessoas que eu lido, com a minha família, meus amigos, enfim, eu não sinto preconceito, honestamente. A Amanda Contes perguntou o que te impedia de fazer antes da primeira e agora não te impede mais. Acho que no começo era muito meus pais que não deixavam. Depois que passou dessa época de querer muito fazer, meus pais me deixarem, eu dei uma acalmada. Vamos lá, com 23 anos, eu acho que eu já poderia ter feito outra antes, mas eu era muito ligada aos significados, eu achava que tinha que ser uma coisa muito profunda na sua vida, entendeu? Com significado, muita coisa. E eu acho que no momento que eu entendi que a tatuagem é uma forma de se expressar, você pode fazer porque você gosta, porque você acha bonito, ou porque te lembra alguma coisa, mesmo que não tenha nada a ver, eu acho que começou a me dar coragem, entendeu? E é lógico, eu comecei fazendo umas pequenininhas, sentindo a dor, vendo como é que era, e isso foi me dando coragem. Mas eu acho que entender que é uma forma de se expressar, que é assim, pelo menos pra mim, uma coisa muito sua e muito pessoal. Muita gente perguntou com quem eu faço minhas tatuagens, acho que hoje em dia
As últimas 4 tatuagens que eu fiz foi com o Matheus. Eu super indico ele com certeza na vida. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, a página no Facebook, é aqui de BH. Gente, que vídeo enorme que vai ser. Tô vendo que vai dar uns 45 minutos de vídeo aí. É isso, espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha servido de alguma coisa, essa minha história, as minhas opiniões, enfim, tenha servido de alguma coisa pra vocês, nem que seja pra vocês me conhecerem um pouquinho mais. Acho que é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo.